nossa terceira aula online. E nós estamos muito, muito felizes que vocês estão aqui conosco, tá? Para a gente estudar e para nós aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. Nós vamos continuar usando o livrinho, teremos o nosso estudo 2, quem está com ele aí em mãos, tá? Faremos o estudo 2. E quem está em PDF também vai conseguir acompanhar. Como foi dada a sugestão pela nossa irmã Vera na semana passada, a gente vai fazendo as perguntas e o nosso professor vai ajudando ali a responder, tá bom? Para ficar bem dinâmico aí o nosso estudo. Eu acho que não tem ninguém pela primeira vez aqui, né? Acho que todos já estiveram no estudo. Eu sempre gosto de falar que o nosso estudo ele é baseado única e exclusivamente na palavra de Deus, tá? O meu nome, eu vou falar de novo, é Camila, embora esteja aparecendo aí para vocês Carla, tá bom? Prazer. E hoje, quem vai passar o estudo para nós será o Felipe, o nosso professor Felipe, e o Leandro, que estará aí ajudando também com os comentários. O pastor Wagner ele teve um imprevisto e teve que resolver um problema no horário do nosso estudo. E é por isso que a gente tem os nossos excelentes professores aqui para estarem nos ajudando, nos auxiliando, passando os estudos para a gente, tá bom? Então, eu vou passar para eles agora. O áudio de vocês, como sempre, vai ficar desligado, mas a qualquer momento do estudo vocês podem fazer as perguntas, tá bom? A gente quer que vocês tirem todas as dúvidas, belezinha? Eu vou pedir, então, para o Leandro, que é o nosso professor, fazer uma oração inicial para a gente, como de costume, a gente pediu a iluminação do Espírito Santo, e aí o Felipe já pode começar o estudo, então, tá bom? Leandro, por favor. Tudo bem, pessoal? Boa tarde para todos. Espero que vocês estejam muito bem. Vamos fazer uma oração, então, para começar nossos estudos? Olhos fechados, por favor. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos do seu cuidado no decorrer da semana, mas agora vamos abrir a tua palavra e queremos aprender um pouquinho mais de ti. Pedimos que o Espírito Santo ilumine nossa mente, ilumine nosso coração para que possamos entender tudo que foi falado aqui. É isso que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Felipe? Oi, estão me ouvindo? Dá para ouvir, né? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Felipe e hoje eu vou estar com vocês aí para a gente poder estudar já a segunda lição daquele livrinho, né? Aqueles que estão acompanhando pelo livro físico, a Camila já mostrou, e aqueles que têm também a versão digital, é o estudo número 2. Tá bom? Então a gente vai passar aqui, e como foi sugerido pela Vera, a gente vai estudar de acordo com o livrinho, para a gente poder ir respondendo as perguntas, indo nos textos que estão também colocados ali. E quem quiser eventualmente comentar, perguntar alguma coisa, só abre o microfone, fala que a gente vai dar ouvido a todo mundo para ser algo interativo mesmo, tá? Então o segundo estudo, né? O estudo número 2 vai tratar da criação de Deus. E é interessante que a gente primeiro já viu que a Bíblia, ou deu um estudo breve assim sobre o que é a Bíblia, né, como fonte autoritativa da palavra de Deus, como sendo a própria palavra de Deus e sua inspiração. E quando a gente vai lá no primeiro capítulo da Bíblia, justamente está retratada agora a criação. E é justamente esse o assunto que a gente vai estudar nesse momento. Eu queria só fazer um parênteses antes da gente entrar propriamente na descrição do assunto, que é a respeito de algumas teorias que se tem hoje, né? Hoje em dia no mundo a gente sabe que existem várias teorias sobre como de fato as coisas começaram, ou como o mundo surgiu, como a raça humana surgiu, e dentre as grandes, talvez as grandes duas, os dois grandes pensamentos que existem é o criacionismo, que é o que nós vamos abordar aqui, e o outro seria o evolucionismo, né? São os dois grandes pensamentos que existem hoje no mundo moderno. E eu queria só falar sobre uma novidade, porque principalmente aqueles que passaram pela escola, faculdade,
tem muito contato com a questão do evolucionismo, né? E é colocado como se a ciência explicasse de forma clara que as coisas vieram a partir da evolução e a partir do Big Bang, etc. Mas isso, na verdade, não é nem um pouco claro, porque a ciência, na verdade, não consegue provar isso, e, de fato, nunca vai conseguir provar isso. Mas existe cientificamente comprovado hoje, através de métodos científicos consistentes, e depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o link de algumas palestras que falam sobre o assunto, principalmente através de um cientista brasileiro, o nome dele é Marcos Eberlin, se eu não me engano, que é a questão do design inteligente. Então, hoje em dia, através de estudos científicos, através de metodologia científica, se chega à compreensão de que, no início, era necessário que existisse uma mente inteligente para orquestrar as coisas que hoje nós vemos no nosso mundo, né? Então, a ciência também corroborando com o que nós temos no relato bíblico, certo? Então, esse é um ponto bem interessante para a gente poder também, posteriormente, complementar o nosso estudo. Eu posso passar lá no grupo depois para vocês, tá certo? E aí a gente vai para o livro de Gênesis. E aqui também que deixar outro princípio muito claro. Algumas coisas, para a gente, seres humanos, é muito difícil de compreender. E por quê? Porque algumas coisas a gente não consegue reproduzir, ou a gente não consegue encontrar um paralelo no nosso dia a dia. Quer um exemplo disso? Por exemplo, quando se fala de eternidade. Quando você vai pensar no que é eternidade, é muito difícil compreender, porque eternidade é aquilo que não teve começo e também não tem fim. Só que a gente não encontra em lugar nenhum no nosso dia a dia, ou nas coisas que a gente está envolvido, né, algo semelhante, porque a gente sabe que é um atributo unicamente exclusivo de Deus. Então são coisas difíceis de compreender. E a criação também é outra, porque a criação pressupõe que do nada alguma coisa passou a existir. Só que no nosso meio, na natureza, né, ao nosso redor, a gente não consegue ver absolutamente nada que demonstre isso. Né, a gente vê que as coisas, na verdade, a própria ciência comprova que a vida só provém de vida. Então a gente sabe que também a criação, por conta disso, na verdade é um princípio divino, e algumas coisas que são exclusivas ou que são princípios exclusivos de Deus, são muito difíceis do ser humano assimilar. Então realmente muitas coisas exigem um ato de fé. E aí a gente vai... E na verdade, por que eu estou falando isso? Né? Porque hoje mesmo no mundo cristão, e pessoas que creem na própria Bíblia, às vezes chega no livro de Gênesis e tenta colocar aquilo como sendo algo figurado ou algo que na verdade alegórico, na verdade não foi literal, é só símbolo de algumas coisas que aconteceram ou que a evolução poderia explicar, e a gente vai ver que não é bem assim, porque não há motivo para ser assim. Mas vamos estudar então um pouquinho e ver o que a Bíblia traz sobre a criação. E o primeiro versículo que a gente vai ler é do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, e o versículo 1 e o versículo 2. Se alguém quiser ler, pode abrir o microfone para ler, tá? Senão eu leio aqui mesmo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Então eu vou ler aqui, tá? Vamos lá, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então a gente vê a primeira ilustração, que primeiro princípio, versículo 1, quem criou o céu e a terra foi Deus, certo? A partir do quê? Do nada. E esse é realmente uma coisa difícil de compreender, mas é uma prerrogativa divina, né? Ele é criador e ele cria as coisas a partir do nada. E tem outros versículos que vão mostrar exatamente esse princípio pra gente. Mas respondendo a primeira pergunta aí, a terra era, versículo 2, né? Porém estava sem forma e vazia. Então não havia nada, não havia forma, não havia substância. E tudo veio a ser criado realmente do nada. Então, respondendo à primeira pergunta, a terra estava sem forma e
vazia. E como que as coisas passaram a existir? Né? Esse grande mistério que a gente falou. Se a gente pegar, por exemplo, um texto agora do livro de Hebreus, que está lá no finalzinho da Bíblia, lá chegando perto de Apocalipse, vamos abrir Hebreus capítulo 11. Então, bem lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus no capítulo 11, versículo 3. Vai comentar alguma coisa? Pela fé, posso ler? Pode ler, pode ler. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Muito bom, Vera. Obrigado. Então, vamos desmiuçar um pouquinho esse versículo, para a gente pegar alguns detalhes, para a gente poder ir fundo mesmo na palavra de Deus. Primeiro ponto, veja que o autor de Hebreus diz aqui no versículo 3, como que ele inicia o versículo. Qual é o modo que nós entendemos que as coisas foram criadas? É pela fé, né? Como a Vera viu, como a Vera leu. É pela fé. E se a gente for, não vem ao caso agora, mas a própria definição de fé, no próprio livro de Hebreus, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, é uma convicção daquilo que não se vê, porque de fato a gente não pode ver a criação, e de fato a gente não pode reproduzir a criação, uma vez que ela é um atributo divino. Por isso que é pela fé, entendem? E aí, continuando o versículo, né? Então, pela fé nós entendemos que o universo inteiro foi formado. E foi como que ele foi formado? Pela palavra de Deus. Né? Vamos ver isso lá em Gênesis mais à frente, mais detalhes sobre isso. Mas então compreendemos pela fé que as coisas foram formadas pela palavra de Deus e aquilo que não existia ou que não era visível veio a existir das coisas que antes não eram visíveis ou não existiam. Beleza? Então, respondendo já a pergunta 2 aí, né? Mediante a palavra de quem? De Deus, ele falou e tudo se fez. Vamos ler mais um versículo para ajudar a gente a compreender isso. Agora lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 33, versículo 6. Vamos ver o que Salmos diz sobre o assunto, né? Quem achar aí pode abrir o microfone e ler para a gente. Salmos, capítulo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Amém. Então, mais uma vez, qual foi o método que Jesus usou, que Deus usou para a criação? A sua palavra, né? Podemos ler também o versículo 9. Salmos 33, versículo 9. Quem quiser ler para a gente, pode abrir aí. Eu vou ler. Pode ler, Leandro. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ótimo. Então a gente já vê 3 versículos onde fica claramente que as coisas passaram a existir do nada e passaram a existir porque Deus falou. Então, pela palavra de Deus, as coisas que não existiam passaram agora a existir. Se vocês quiserem anotar aí, só para complementar, tem mais um texto no livro de Salmos, que é Salmo 104, versículo 5. A gente não precisa ler agora, vocês podem ler depois, mas se quiserem anotar aí no estudo, é só mais um versículo que vem falando a respeito da criação, de como as coisas passaram a existir pela palavra de Deus. Beleza? Só um detalhezinho. Pode complementar, Leandro. Aqui em Gênesis 1, como a gente leu, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavrinha que aparece aqui em criou, Deus, no princípio criou, é bará. Bará em hebraico, no pensamento deles, é uma palavrinha que só pode ser atribuída a Deus. Bará é realmente criado nada.
E esse atributo, criar uma coisa do nada, ela é só para Deus. Ela aparece, eu acho que 2 vezes na Bíblia. Que em primeira vez em Gênesis 1, e tem uma outra vez que ela aparece também, mas só para Deus essa palavra que ela é destinada. Muito bom. Muito bom. Então, já preenchendo aí a segunda resposta, né? Mediante a palavra de Deus ou do Senhor, ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Então, aqueles que estão complementando aí com um caderninho, se quiserem escrever, né? Mediante a palavra do Senhor ou mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Então, as coisas que não existiam agora passam a existir porque Deus falou. E por isso que a gente fala que a palavra de Deus tem poder, é justamente por isso, porque Deus fala e a sua palavra faz as coisas acontecerem. Tranquilo por aqui? Podemos seguir? Podemos, né? Então vamos lá, o próximo passo agora para compreender um pouquinho mais da criação. Continua lá em Gênesis, vamos abrir lá em Gênesis de novo no capítulo 1, para a gente continuar a leitura. No finalzinho do versículo 2, a gente vê mais um elemento interessante. E eu vou ler para vocês aqui, mais uma vez o versículo 1 e 2. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Então, já no início aqui da criação, a gente vê que um ente aqui da divindade, o Espírito Santo de Deus, ele estava presente, certo? E vamos ler lá agora em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, e versículo 1 a 3, quem mais estava presente, ou quem mais estava participando ativamente do processo da criação? Então, a primeira resposta nós já temos, sabemos que o Espírito Santo estava presente. E João, capítulo 1, versículo 1 a 3, vai nos dar mais respostas também. Quem quiser pode abrir o áudio aí para fazer a leitura, tá? Posso ler? Pode ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Então a gente vê aqui João descrevendo justamente também se remetendo à criação. Então quem que participou ativamente da criação? O Verbo. E quem era o Verbo? Se nós formos ver mais um pouquinho mais à frente, a gente vê que depois o João vai falar que o Verbo se fez carne, então uma referência clara a Jesus, certo? Então Jesus Cristo, que era Deus, de acordo com João, então Jesus, mais um elemento da divindade, ele era Deus, e ele estava com Deus, e por meio dele, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. Então a gente vê uma atuação direta aqui do Espírito Santo e de Jesus sendo o intermediador das coisas que foram criadas. Tudo bem? E aí já dá para responder aí uma parte da pergunta 3, que diz o seguinte: no princípio criou, quem criou os céus e a terra? Deus. E quem parava sobre as águas? O Espírito de Deus. E todas as coisas foram feitas por meio do Verbo ou de Jesus. E podemos abrir mais um texto agora para ajudar a gente a ampliar mais as nossas fontes, né? Que está lá em Colossenses. Colossenses. Então, oi. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu queria fazer um comentário. Pode fazer. Um pouquinho, não sei se seria sobre o próximo texto, mas para ajudar a entender um pouquinho melhor essa questão do verbo ser Jesus, lá em João, onde nós estamos, no capítulo 1, no versículo 10, fala o seguinte: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Ele veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Então, isso aqui ajuda só a confirmar que o verbo realmente era Jesus. Tá? Era esse comentário que eu queria fazer. Isso, muito bom. Muito bom, Camila. Então, se a gente continuar lendo aí o capítulo 1 de João, a gente vai ver claramente que ele faz uma referência ao verbo sendo o próprio Jesus, né? E o Jesus sendo o próprio Deus, né? O verbo era Deus. Mais uma prova da divindade de Cristo, né? Apesar de não ser o tema de hoje, esses textos já deixam algumas outras coisas claras. Então, lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, se alguém tiver achado aí, já pode ler para a gente? Posso ler? Pode ler, Vera. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Muito bom. Então a gente vê mais uma vez Deus sendo o autor das coisas visíveis e invisíveis, né? Isso engloba toda a criação, tanto os mundos, também quanto os seres celestiais. Tudo bem? Então já dá para responder a pergunta 3 aí, né? Quem participou do ato da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e todas as coisas foram feitas por meio de Deus e para Deus. Tudo bem? Então a gente vê 3 elementos na descrição da criação, né? Primeiro, Deus. Segundo, o Verbo, que também é Deus. E terceiro, o Espírito Santo de Deus. Então, por mais que as Escrituras, isso é uma informação para vocês, a palavra Trindade, como muitos creem, ela não existe na Bíblia. Tá? Isso é uma palavra criada para criar uma definição de algo que a Bíblia revela, mas que a palavra em si não existe na Bíblia, né? Mas a Bíblia cita de forma individual 3, vamos dizer assim, 3 partes de um todo, né? Que é Deus Pai, Deus Filho, Jesus, e Deus Espírito Santo. E a gente já viu nesses textos em que esses 3 elementos eles estão combinados ali e participando ativamente da criação do mundo. Certo? Então vamos seguindo. Vamos voltar lá então para Gênesis capítulo 1, para a gente terminar introduzindo agora como se deu de fato a criação. E aí eu queria que alguém lesse para a gente, a partir agora do versículo 3 de Gênesis 1, até o versículo 5. E a gente vai lendo dia a dia para a gente ver como as coisas foram criadas. Quem achar aí, pode abrir o microfone e ler para a gente. Tá, eu posso ler. Pode ler. Disse Deus, no versículo 3, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Muito bom. Então a gente vê que foi criado no primeiro dia, e a gente vê, na verdade, inicialmente no versículo 3, fica legal, interessante a aplicação do que a gente viu, né? A gente viu em Hebreus e aqui no início do capítulo 1 de Gênesis e também no livro de Salmos, que pela palavra de Deus as coisas passaram a existir. E aqui no versículo 3, o que está falando? Disse Deus, ou seja, Deus falou, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Ou seja, a palavra de Deus ela é extremamente poderosa, a ponto de ele dizer uma coisa, e essa coisa, por mais que não exista, ela agora passa a existir. E o segundo ponto é que a primeira coisa a ser criada realmente foi a luz. A gente vê que quando Deus cria, era tudo em trevas, né? Sem forma, vazio, e agora Deus cria a luz. E agora existe a luz e existe as trevas, né? Que é a noite. E aí houve tarde e manhã, o primeiro dia da criação. E aí agora vamos para o
segundo dia. Quem lê para a gente aí? Versículos 6 a 8. Posso ler? Pode ler. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Muito bom. Se já quiserem ir anotando, quem está seguindo aí pelo livrinho, cada dia aí tem um espacinho para escrever, né? Para você escrever qual foi o que aconteceu nesse dia. Então, no primeiro dia, a existência da luz, né? Luz e trevas. E agora, no segundo dia, a gente vê que Deus cria o firmamento. O que é esse firmamento, né? Que Deus chama de céu. E agora termina, assim, o segundo dia. Né? Então, esse firmamento, provavelmente, na criação, devia ser uma maçaroca, cheia de água, né? Tudo escuro, sem forma, vazia. E Deus vai modelando agora o mundo diariamente e dividindo as coisas, né? Então agora Deus faz uma separação entre céu, provavelmente atmosfera. A gente sabe que hoje tem várias camadas na atmosfera terrestre. Então Deus cria agora o firmamento, cria os céus, né? O céu que a gente desse mundo, a atmosfera aqui agora desse mundo, e chama de céus. E houve tarde e manhã, o segundo dia. E aí agora a gente vai para um terceiro dia, a partir do versículo 9. Pode ler para a gente a partir do versículo 9 até o versículo 12. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse até o 12. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Pode ler o 13 também. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Muito bom. Então agora Deus cria outra coisa interessante, que é basicamente a lei da gravidade que ele criou aqui, né? Então agora a água vai descer para os lugares mais baixos, separando assim a terra da água. E agora na parte seca, Deus cria as árvores, né? As árvores, os frutos, as ervas, as sementes de várias espécies, né? A gente vê no versículo 12 que ele cria cada um, que elas davam sementes segundo as suas espécies. Então a gente vê que é um Deus de variedade. E aqui ele começa a dar seu toque, né, de beleza nas coisas, né, de variedade, e provavelmente eram árvores muito bonitas, eram frutos muito bons, eram de várias espécies diferentes, como hoje a gente pode ter algum vislumbre ainda, né? E houve tarde e houve manhã, o terceiro dia. E agora a gente vai para o próximo, a partir do versículo 14 agora até o versículo 19. Quem quiser pode ler para a gente. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão do céu, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Muito bom. Então a gente vê agora Deus criando os astros, né? Aqui ele não chama de sol e lua, mas fica muito claro que esse lumiar maior para governar no dia é o sol, e o lumiar menor para governar à noite é a lua.
e colocou também as estrelas. E Deus viu que isso era muito bom. Interessante que ele usa aqui a questão no versículo 14, diz o seguinte, né? Deus cria esses luzeiros, ou seja, essas luzes, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles por sinais para estações, para dias e para anos. Então Deus define aqui o que é esse dia agora, né? Agora o dia, meses e anos são definidos a partir do calendário desses astros que Deus próprio criou. Vamos agora para o versículo 20. Versículo 20 até o versículo 23. Podem ler para a gente. Eu leio. Posso ler? Pode ler. Pode ler, Sandra, então. Pode ler. Tá. Do 20 ao 23, né? Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Muito bom. Então, o que Deus criou aqui nesse quinto dia, né? Os vários animais, os seres viventes, nas aves no céu, os animais na terra, segundo as suas várias espécies, né? Na água, seres viventes que rastejam, os animais marinhos, e por assim vai. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra também se multipliquem quem? As aves. Então, Deus povoou agora o mar com os animais marinhos e as aves para povoar a porção seca. E houve agora tarde e manhã, o quinto dia. Mas está faltando coisa ainda, né? Que existe hoje em dia. Então, vamos para agora o sexto dia. Quem pode ler para a gente? Continuando a partir do versículo 24. Então, quem está respondendo aí, no quinto dia, né? Aves no céu, que viveriam na terra, e os animais marinhos que viveriam no mar, segundo as suas várias espécies, né? Esse foi o quinto dia. E agora a gente vai para o sexto dia. Quem quiser ler para a gente, versículo 24 até o versículo 31. Posso ler? Pode ler, velho. E disse Deus: produz a terra uma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras, na terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: até onde que é? Até o 31. Pode continuar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Muito bem.
Então, esse é um relato um pouquinho mais extenso, né? Então, o que foi criado no sexto dia? O restante dos animais terrestres, né? Aqueles que não... Exatamente. O restante dos animais terrestres, segundo as suas espécies. Os répteis, animais selváticos, né? Então, o leão, a girafa, o elefante, tudo isso foi criado no sexto dia. E aí, Deus viu que era bom. E tem um adendo aí ao sexto dia, porque além dele ver a criação dos animais sendo boa, Deus diz agora também, façamos o homem, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Então, um ponto interessante, que além dos animais terrestres terem sido criados no sexto dia, agora o homem também foi criado. E um grande detalhe é que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, hoje em dia, quando se fala, né, que o homem veio do macaco, ou que a evolução ela pode, de alguma forma, se harmonizar com a ideia bíblica da criação, a gente vê que esse versículo deixa muito claro que não é possível que uma coisa dessa ocorra, porque o homem, na sua gênese, ou na sua formação, ele já foi criado à imagem e à semelhança do próprio Deus. Não foi a imagem e semelhança do macaco, nem a imagem e semelhança do coacervado, nem a imagem e semelhança de nenhum outro animal dessa terra, mas ele foi o único criado à imagem e semelhança do próprio Deus. E sobre ele foi dada uma responsabilidade grande sobre a criação. Veja que no versículo 26 ele fala que o homem foi criado para ter o domínio sobre toda a criação de Deus. Certo? Muito bem. Então a gente vê que Deus criou homem e mulher à imagem de Deus. E aí agora entramos no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Muito bom. Então, em quantos dias Deus criou a terra? 7 ou 6? Então, a gente vê que a semana, na verdade... 6 dias e descansou no sétimo. Isso. Então, a gente vê que a semana já tem 7 dias, né? Mas a criação se completa no sexto dia. O capítulo 2 começa falando, né? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E quando Deus termina, no dia sétimo, agora ele descansa. Esse descanso aqui não é um descanso de quem estava cansado, porque a gente sabe que Deus não se cansa, né? Em Salmo diz, né? Não dormita o guarda de Israel. Então Deus não fica cansado para dormir ou para descansar das suas atividades, né? Deus ele é um ser poderoso demais a esse ponto. Mas a gente vê que esse descanso, na verdade, é aquele... Sabe quando você faz uma coisa que te deu uma coisa que você está muito empenhado em fazer, e quando você termina, você se alegra, e você dá aquela relaxada, fala, realmente, isso aqui ficou muito bom. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque no versículo 31, está escrito o seguinte, no capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Se vocês repararem, em todos os dias, basicamente, da criação, ou na maioria deles, Deus cria as coisas e fala. E está escrito, e viu Deus que aquilo era bom. Mas quando Deus cria o homem e termina toda a sua obra e a contempla, agora ele fala que aquilo era muito, muito bom. Então, realmente, Deus deve ter ficado muito feliz com a criação que ele acabava de fazer. E o outro ponto interessante é que o dia que Deus separou aqui, né, e abençoou como um símbolo da sua criação, foi justamente o sétimo dia. E se a gente analisar agora de forma mais detalhada,
A gente hoje, nosso calendário, a semana é formada por 7 dias. E de onde veio os 7 dias? Justamente da criação, como nós acabamos de ver. Porque não tem outra explicação meteorológica para dividir as semanas em 7 dias. Nós sabemos que a Lua, por exemplo, ela completa seu ciclo de acordo com um calendário que é mensal, né, o Sol anual, mas a semana ela vem justamente da criação. E agora, um outro ponto interessante. Se vocês repararem, eu estava enfatizando, enquanto a gente estava lendo, que depois que Deus ele termina a sua obra de criação, é dito o seguinte, ó, por exemplo, no primeiro dia aqui, né, Deus fez a luz, e nesse dia, no primeiro dia, houve tarde e manhã. E é interessante que essa forma de utilizar, né, utilizando a questão dando ênfase, botando esse artigo aqui do ordinário, né, do primeiro dia, está dizendo que era realmente um dia de 24 horas. Era assim que eles se referiam. E o ponto mais interessante aqui é que o dia começa com a tarde e termina com a manhã. Ou seja, a contagem bíblica dos dias começa na noite, ou ao pôr do sol, ou na tarde, quando se faz a transição da parte clara para a parte escura, e depois vem a manhã, ou seja, depois vem a parte clara do dia. Certo? Então é por isso, por exemplo, que os adventistas do sétimo dia, que guardam o sábado, guardam a partir do pôr do sol da sexta-feira, já considerando a parte escura como sendo o sábado, assim como os judeus, assim como foi guardado durante toda a história bíblica pelo povo de Deus, iniciando-se o sábado a partir da parte escura do dia, né? A parte da tarde. Tranquilo? Então respondemos aí, né, as perguntas 4, número 4, né, cada dia com a sua criação. E agora a gente vai ver como é que... Oi, pode falar, Leandro. Um detalhinho. Aí, como onde você estava comentando, que houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, a palavrinha que aparece aí é ion, tarde e manhã. Algumas pessoas dizem, para juntar, vamos dizer assim, a teoria da evolução com a criação, eles dizem que esse tarde e manhã, essa palavrinha ion, ela pode significar também longos períodos de tempo. Só que eles quebram uma regra básica, que é o número que vem na frente. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Quando essa palavrinha ion, ela vem acompanhada de um numeral ordinal, ela se refere exatamente a um período de 24 horas. Ela não pode ser interpretada como se fosse longos períodos de tempo. Se ela não tivesse esse numeral ordinal na frente aí desse tarde, manhã, o primeiro dia, ele poderia ser interpretado com longos períodos de tempo. Ou seja, por exemplo, o primeiro dia teria passado bilhões de anos, ou milhões de anos, entendeu? Mas como tem esse numerinho aí, é uma regra do hebraico, não se pode fazer isso. Ou significa que é realmente um período de 24 horas, um dia exato. Muito bom. Detalhe também, em todos esses relatos aqui que fala Deus, complementando aquilo que você tinha falado, que a gente estudou aqui, que são 3 deuses, essa palavrinha aqui, que se refere a Deus pra gente, é Elohim. Exatamente no original também em hebraico, ela fala que aqui significa, é plural essa palavra Elohim. Então, significando aqui os 3 deuses, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma palavra simbolizando realmente os 3 deuses. Muito bom, muito bom. Lembrando que a questão da trindade, só para deixar claro para vocês uma coisa, e as coisas não ficarem confusas, compreender isso é um grande mistério também. Algumas coisas na Bíblia, elas são mistérios para nós, né? Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, fala que as coisas reveladas são para nós, mas aquelas que foram encobertas são para Deus. Então, compreender como 3 deuses, ou como 3 seres pessoais formam um só Deus, é de fato um mistério para a gente. Então, algumas coisas realmente difíceis de entender, tá? Mas eles são único, porque nós cremos num único Deus, mas são 3
pessoas diferentes que formam essa trindade. Tudo bem? E agora aqui na pergunta 5 vem falar a respeito da criação do homem e da mulher. E a gente já está avançado no tempo, temos mais uns 10 minutinhos para a gente poder acabar no horário, então a gente vai um pouquinho mais rápido nessa parte, tá? Então, a partir do capítulo 1, a gente viu que a partir do versículo 26, homem e mulheres foram criados. No versículo 27 do capítulo 1, a gente vê que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então, ambos foram criados à imagem de Deus. Não é só o homem e não é só a mulher. Ambos foram criados à imagem de Deus. Tá? Então, já dá para a gente passar agora para o capítulo 2, onde vai falar a Deus mais especificamente como foram criados, né? Então, a gente vai no capítulo 2, versículo 7, que a gente vai compreender um pouquinho como o homem foi criado. Isso é muito importante para a gente vai ver mais para frente que tem muitas aplicações práticas e doutrinárias, inclusive, com essa informação. Então, a gente pode ler, quem quiser ler para a gente, abre aí, Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Muito bem. Então, a gente vê dois elementos na criação do homem, né? O pó da terra, que Deus pegou e formou o homem, e o outro elemento, que é o fôlego de vida, né? Aquilo que Deus sopra, porque a vida só provém de Deus. Então, é como se Deus colocasse ali no homem aquela centelha que despertasse realmente toda a atividade metabólica e celular do corpo dele, que Deus havia formado com o pó da terra, e ali agora ele passa a ser o quê? Alma vivente. Então vocês muito provavelmente já ouviram aquela coisa, né, de que nós temos uma alma, ou que a alma sai do corpo, ou que a alma pode se separar do corpo. Mas o conceito bíblico de alma, a partir da criação, é que, na verdade, cada um de nós somos uma alma. A alma é formada justamente pela união do barro, mais o sopro, o fôlego de vida. E nós não é intuito também de entrarmos mais profundamente nesse assunto, nós teremos um estudo só sobre isso, mas é exatamente aquilo que fala em Eclesiastes, se eu não me engano, né, que quando nós morremos, o nosso corpo volta a ser pó, e o espírito, que é o fôlego de Deus, volta para Deus, obviamente, porque é ele que fornece, né, que nos dá essa vida, esse sopro, que é justamente como fosse um sopro mesmo, quando Deus soprasse nossas narinas o fôlego de sua vida, e a gente passa agora a viver e passa agora a ser alma vivente. Deus do nosso jardim também, né? Oi? Jardim do Éden. Novo, Vera, pode falar de novo? Acho que estava aberto. Oi? Não, foi só um comentário baixinho que eu fiz com o Celso aqui. Só um pensamento alto. Foi. Tudo bem. Tudo bem. Então, agora a gente vai lá ainda no capítulo 2, agora no versículo 18. O 19, aliás. 18 e 19. Aliás, vamos ler só o 18, quem puder ler para a gente. Capítulo 2, vamos ler só o versículo 18. E depois a gente vai ler só o versículo 22. Versículo 21. Então vamos ler o versículo 18 e depois a gente lê o versículo 21. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Isso, vamos ler o 21 agora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Pode ler o 22 também? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Muito bom. Então a gente vê que Deus criou, de acordo com o Gênesis capítulo 1, versículo 26, se eu não me engano, versículo 27, que Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança de Deus.
E agora, no capítulo 2, a gente tem um detalhamento de como isso aconteceu. O homem foi formado a partir do pó, Deus soprou o sopro da vida, né, o fôlego de vida, e ele passa a ser agora alma vivente, e Deus olhou e viu que não fosse bom que o homem estivesse só, e agora ele vai criar uma companheira para ele. E como ele cria? A partir da costela, né, a costela de Adão, né, por isso que tem gente que fala aí que nós somos casados com uma costela, né, essas piadinhas vêm justamente daí. E o que isso significa? Por que costela? Justamente porque a mulher está em par de igualdade com o homem. Não foi da cabeça para que a mulher dominasse, e também não foi do pé para que o homem dominasse sobre ela. Então é justamente essa igualdade que existe entre homem e mulher, e a gente pode ver isso claramente no capítulo 1, quando diz que ambos são imagem e semelhança de Deus, é que o homem toma agora da costela para criar a mulher. Então a gente já consegue responder aí a pergunta 5, né? Como foi a criação do homem e da mulher? Então o homem foi criado do pó da terra e a mulher foi criada da costela de Adão. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, partindo agora para a pergunta 6, nós já estamos terminando, que está lá em Gênesis, agora no capítulo 2, no versículo 8, que é aonde esse casal agora criado por Deus iria habitar. E eu vou ler aqui para vocês, no capítulo 2, no versículo 8, que diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, mesmo diante de toda a criação que Deus fez, sabendo que ela foi maravilhosa, Deus cria agora em especial um jardim para que esse homem habitasse. Então a gente vê mais uma vez o cuidado que Deus tem para com as suas criaturas, né? O prazer que ele tem em nos agradar. Então, dá para responder aí a pergunta número 6, né? De que Deus fez em especial ainda para o homem, depois de ter criado um jardim para que eles habitassem. E agora a gente vem ao ponto mais importante, né? Deus criou o homem, Deus criou a natureza, criou as árvores, criou tudo, criou um jardim especial para esse homem, mas aí vem a questão, a pergunta número 7. Qual era a condição que Deus deu para eles? E a resposta lá no capítulo 2, a partir do versículo 15. Versículo 15 até o 17. E eu vou ler para vocês, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então até aqui tudo bem, né? Tudo criado, tudo maravilhoso, homem e mulher, no jardim do Éden. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou ele no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ou seja, essa ideia de que o céu, a gente fica nas nuvens, tocando harpa, balela, era um grande jardim onde o homem deveria trabalhar cultivando e guardando. Não como a gente vê hoje de forma pesada e exaustiva, mas de forma agradável e prazerosa. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus criou tudo, tudo perfeito. Criou um jardim, criou o Éden, criou o homem e a mulher. Mas ele deu uma ordem: vocês podem comer de tudo, desfrutar de tudo que eu criei. Mas uma coisa vocês não vão fazer, que é comer da árvore do bem e do mal, do fruto da árvore do bem e do mal. E por que isso é importante entender? Porque justamente Deus nos criou com um princípio muito importante e interessante, que é o princípio da liberdade. Ou seja, mesmo no mundo perfeito, homens e mulheres foram criados com a possibilidade de decidir se iriam obedecer ou não a Deus, se iriam servir ou não a Deus. E a condição para que eles vivessem, ou a condição para que eles tivessem a vida eterna, era justamente não comer da árvore do bem e do mal. Isso é interessante, que parece, e na verdade era uma prova, entre aspas, fácil para eles, mas mesmo assim eles caíram, né? Que é justamente
o desenrolar da história que a gente vai ver nos próximos estudos. Então, respondendo aí a pergunta 7 para a gente terminar, né? Qual foi a condição que Deus propôs, que Deus criou para que eles vivessem eternamente no Jardim do Éden? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que a desobediência, de acordo com o versículo 17, as orientações de Deus acarretariam consequências terríveis, que era a morte e também a expulsão desse jardim. Certo? Então a gente responde aí as questões e a gente finaliza aqui agora esse compreendimento da criação de Deus. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário final? Porque a gente sabe que alguns têm culto agora, né? Para a gente já ir para a oração. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma consideração, essa é a hora. Tudo tranquilo? Eu acho que essa parte ela é um pouco mais simples, tá, da gente entender. É um relato histórico mais simples, com algumas implicações espirituais e práticas, mas que vão agregar mais, talvez, nos próximos estudos. Então, eu convido vocês agora, de forma reverente, a gente fazer uma oração, para a gente finalizar o estudo dessa noite, e depois aqueles que tiverem alguma dúvida podem mandar lá no grupo, ou aqueles que forem para assistir seus cultos, para vocês sentirem à vontade para não perderem o horário. Vamos orar, então. Senhor, bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelo dom da vida e pelo estudo que tivemos agora nessa noite. Senhor, quão maravilhoso é saber que o Senhor teve muito cuidado para conosco e ter criado esse mundo inteiro de forma tão bela e perfeita para nós. Senhor, infelizmente, por causa do pecado, nós perdemos esse contato com o Jardim do Éden, que certamente era algo maravilhoso. Mas sabemos que o Senhor prometeu que irá voltar e que o Senhor tem preparado para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem coração jamais sentiu. Senhor, que o Senhor esteja conosco no restante dessa noite, continue dando sabedoria e discernimento para compreender a Tua palavra e que possamos ser cada vez mais motivados para buscar e compreender as verdades que o Senhor nos revelou através da Sua santa palavra, a Bíblia. Em nome de Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados e esteja com cada um que esteve durante esse estudo aqui com a gente. Em nome de Cristo, tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer a todos aí que participaram. Domingo que vem nós teremos mais. E aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma consideração a fazer, podem usar o grupo também para expor, tá bom, gente? Então, acho que é isso. Isso aí. Obrigada, Felipe. Obrigada, Leandro. Foi um estudo abençoado. Obrigado, pessoal. Que vocês tenham uma semana muito feliz. Estão me